Olá, querido irmão, querida irmã. Pela graça de Deus, estamos aqui para o resumo de mais uma lição. Que a graça de Deus nos ajude na compreensão da sua palavra. A autoridade do Filho. João 5, 26 e 27. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. A autoridade que tenho, disse Jesus, para realizar a obra da qual vocês me acusam é que sou o Filho de Deus, um com Ele em natureza, vontade e propósito. Coopero com o Pai em todas as suas obras da criação e providência. Primeiro tópico, igual a Deus. Nós aprendemos no primeiro tópico com base em João capítulo 5, versos 17 e 18, que além da cura do homem com deficiência no sábado, existiam outros motivos para os judeus odiarem Jesus. Dentre esses motivos, Jesus se comparou com Deus, o Pai, e declarou ser igual a Deus. Isso então aumentou o ódio dos judeus contra ele. E ele dizia que Deus era o seu próprio Pai. E Jesus também defendia a lei de Deus, exaltava a lei de Deus. Jesus defendeu a autoridade dos mandamentos de Deus acima das tradições humanas. Nós podemos ver isso em Mateus, capítulo 15, de 1 a 9 e verso 13. Cristo defendeu os mandamentos de Deus acima das tradições humanas. Cristo disse que os líderes judeus, pelas suas tradições, estavam invalidando os mandamentos de Deus. No verso 7 de Mateus, capítulo 15, Jesus disse: Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vós, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Os inimigos de Cristo não tinham argumentos para enfrentar as verdades que ele apresentava à consciência. Eles só conseguiam mencionar os costumes e tradições que se mostravam fracos e sem vida quando comparados aos argumentos que Jesus tirava da palavra de Deus e do contínuo funcionamento da natureza. O segundo tópico, unidade com o Pai, nós aprendemos no segundo tópico, conforme João 5, 19 e 20, que Jesus explicou o seu relacionamento com o Pai, a sua unidade com o Pai. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele fez, o Filho o faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Então Jesus apresentou ali aos judeus o seu relacionamento com o Pai. Jesus tinha unidade com o Pai. Embora pessoas diferentes, eles tinham a mesma essência, a unidade na natureza divina, a essência divina, unidade na natureza divina e em propósitos. E Jesus também provou a sua unidade com o Pai ao demonstrar que também tinha o mesmo poder, a mesma autoridade como a do Pai. Jesus também tinha autoridade para julgar. Ele também deve ser honrado como o Pai também é honrado. João capítulo 5, versos 21 a 23. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Os sacerdotes e líderes se colocaram como juízes para condenar a obra de Cristo, mas ele é que se declarou juiz deles e de toda a terra. O Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo por meio do Filho. Todas as bênçãos de Deus alcançavam a humanidade caída. Ele já era o Redentor antes da encarnação e continuou sendo depois. Assim que o pecado passou a existir, também houve um Salvador.
Ele deu luz e vida a todos, e cada um será julgado de acordo com a medida da luz que recebeu. Aquele que concede a luz, aquele que segue a pessoa com a mais terna súplica, procurando ganhá-la do pecado para a santidade, é, ao mesmo tempo, seu advogado e juiz. E quando nós percebemos que Cristo é nosso juiz, ocorre uma mudança de atitude em nossas vidas, conforme Romanos 2, de 1 a 3 e Mateus capítulo 7, verso 1. Quando nós percebemos que Cristo é o nosso juiz, ocorre uma mudança de atitude em nossas vidas. Nós paramos de julgar os outros e nos colocamos mais e mais nas mãos de Deus. Aquele que alimenta um espírito acusador tem uma culpa maior do que a pessoa a quem acusa, pois ele não apenas comete o mesmo pecado, mas acrescenta a esse mal a presunção e a crítica. Não podemos ler o coração humano. Nós mesmos somos falhos e por isso não estamos qualificados para julgar os outros. Terceiro tópico, a preciosa certeza. Nós aprendemos no terceiro tópico, conforme João capítulo 5, verso 24, que todo crente dedicado recebe uma garantia de Cristo. Que garantia é esta? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Esta é a garantia. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou para a vida eterna. Então Jesus dá a garantia para todo aquele que é fiel à sua palavra. Em cada mandamento e em cada promessa da palavra de Deus estão o poder e a própria vida divina, pela qual podemos cumprir o mandamento e receber a promessa. Aquele que recebe a palavra de Deus pela fé também está recebendo a própria vida e caráter de Deus. Podemos ter a garantia e a certeza, se formos fiéis até o fim, alcançaremos essa garantia do Senhor. E conforme João, capítulo 5 a 29, Jesus demonstrou possuir direitos especiais e divinos. Jesus tem o poder e o direito de ressuscitar alguém dos mortos, pois ele também é a vida, assim como o Pai é a vida. Ele é quem pode exercer o juízo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Só Cristo tem o poder de julgar alguém e só Cristo pode também trazer essa pessoa de volta à vida por meio da ressurreição. Jesus tem o poder para dar vida a todas as criaturas. O quarto tópico, Jesus, o tema central das Escrituras. Conforme João 5, 37 e 38, nós podemos ver que os judeus eles falharam em não acreditar que Jesus era o Filho de Deus, em não acreditar que Jesus era o tema central das Escrituras. Toda a Escritura apontava para Cristo, o Redentor do mundo, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua obra de salvação em favor da humanidade perdida. João 5, 37 e 38. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes. Cristo os repreendeu pela dureza de coração e por conhecerem tão mal as Escrituras. Cristo disse que eles tinham rejeitado a palavra divina na medida em que rejeitaram aquele que Deus enviou. E os judeus então fracassaram em entender as Escrituras, fracassaram pois não se aplicaram em examinar as Escrituras conforme a palavra de Deus, conforme a vontade do Senhor, e não colocaram Jesus como tema central das Escrituras. João 5,39, Jesus disse: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e não quereis vir a mim para terdes vida.
Jesus mostrou aqui o motivo do fracasso dos judeus em entender as Escrituras. Quando Cristo veio de uma maneira diferente da que esperavam, eles não o aceitaram e tentaram provar que ele era um enganador. Depois de colocarem os pés nesse caminho, foi fácil para Satanás fortalecer sua oposição a Cristo. As próprias palavras que deveriam ter recebido como sinal de sua divindade, os líderes interpretaram contra ele. Assim, eles transformaram a verdade de Deus em mentira. Quinto tópico, a glória de Deus. Nós aprendemos no quinto tópico, conforme João capítulo 5, versos 41 a 44, o que levou os judeus a rejeitarem a Jesus e a buscarem falsos mestres. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Então, o que levou os judeus a rejeitarem a Cristo e a buscarem outros mestres foi a falta de humildade, a falta de relacionamento com Deus, a falta do amor de Deus no coração deles. Então levou os judeus a rejeitarem a Cristo. E outro motivo importante é que eles estavam acostumados com as honras que recebiam uns dos outros e não quiseram honrar a Cristo, o Filho de Deus, revelando a sua falta de amor e humildade para com o próprio Deus. A mesma situação não se repete hoje. Não há muitos, até mesmo líderes religiosos, que estão endurecendo o coração contra o Espírito Santo, tornando-se-lhes impossível reconhecer a voz de Deus. Será que eles não estão rejeitando a palavra de Deus para manterem as próprias tradições? Que Deus nos ajude para que possamos compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.